Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós seguimos na análise dos recursos. Nós vamos conversar sobre agravos, e está assim no plural, porque serão dois agravos que conversaremos: o agravo de instrumento, regulado no 1015 ao 1020, e o agravo interno, que é regulado no Código de Processo Civil em alguns dispositivos e mais detalhadamente nos regimentos internos dos tribunais. E, nesse sentido, daremos uma pincelada no regimento interno do Tribunal de Justiça de Roraima. E, por fim, nós temos um recurso muito interessante, um recurso diferenciado, são os embargos de declaração. Então, avancemos. Bem, o agravo de instrumento. Nós temos três espécies principais de manifestações do juiz no processo. Nós temos os despachos, que são encarados como impulsos processuais, são decisões que não resolvem incidentes processuais, mas levam o processo adiante. Nós temos decisões interlocutórias, que são aquelas que resolvem os incidentes do processo, e nós temos as sentenças, que apreciam o mérito ou não da demanda. Bem, no CPC de 73, o agravo de instrumento cabia contra as decisões interlocutórias, não havia um rol. Esse rol, sobre as hipóteses de cabimento, foi sendo construído pela evolução jurisprudencial, mas deixava muita coisa aberta e muita coisa para discussão. O CPC de 2015 avançou e ele traz um rol das hipóteses de cabimento, que está no 1015, a gente vai ver aqui detalhadamente, de cabimento do agravo de instrumento. Qual a importância disso? Bem, pessoal, se a decisão interlocutória contra ela couber agravo de instrumento e não for interposto agravo, essa decisão preclui. Então, se for uma tutela provisória, você não agravar, ela preclui, ela não muda. Se for uma decisão sobre desconsideração da personalidade, você não agravar, ela preclui. Agora, existem hipóteses em que a decisão interlocutória não está no rol do 1015. Então, nesses casos, presta atenção, nesses casos, ela não preclui, ela vem como preliminar da apelação. Exemplos. Nos juizados especiais, nós temos apenas um recurso, que é o recurso contra a sentença. Como ele não tem nome, na 9.099, lei que nós estamos falando é a Lei 9.099, de setembro de 95. Ela fará 30 anos agora. Então, nas decisões interlocutórias dos juizados, uma decisão que concede tutela, juizados cíveis, tá? Uma decisão que nega a tutela antecipada, uma decisão que aprecia a desconsideração da personalidade jurídica, contra elas não cabe agravo do instrumento. Então, nesses casos, falando em juizado, pessoal, juizado civil, não o CPC, essas matérias, essas decisões entram como preliminar da apelação. Pessoal, lembrando aqui, CPC, artigo 1015, tem o rol das hipóteses que cabem agravo do instrumento. Juizados especiais, Lei 9.099, de 95. Não cabe agravo do instrumento em nenhuma hipótese. Então, todas as decisões interlocutórias são passíveis de impugnação no recurso inominado, no recurso contra a sentença, ok? Elas não precluem. No CPC, se houver uma hipótese, que nem tutela provisória, rejeição à alegação de convenção de arbitragem, em que a parte não agravou, elas precluem e não podem ser alegadas posteriormente, ok? Fixado esse ponto, só a título de esclarecimento, na Lei dos Juizados da Fazenda Pública, Lei 2.153, cabe um recurso da decisão que concede a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, apenas nessa hipótese, ok? É um recurso também sem nome, é chamado de agravinho, o agravo da 12.153. Agora vamos entrar em detalhes nas hipóteses. A primeira hipótese que o CPC fala, o 1015 fala em cabimento de agravo, nós temos a tutela provisória. As tutelas provisórias, pessoal, elas estão previstas no 294 e 311 do CPC.
e podem ser divididas em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência, como nós já estudamos em aulas anteriores, semestre passado. As tutelas provisórias de urgência, por sua vez, dividem-se em antecipada e cautelar, tá? E cada uma dessas duas, antecipada e cautelar, podem ser requeridas de forma antecedente ou incidente. Lembram que a gente falou tutela, antecipada, antecedente e tal? Assim, as tutelas provisórias de urgência têm tutela provisória de evidência, prevista no 311 do CPC. Contra essas tutelas, e aqui um exemplo, uma tutela que defere uma exclusão do nome no CPC, no Serasa, no SCPC, uma tutela que indefere, contra essas decisões, cabe agravo de instrumento. Uma tutela que defere alimentos, cabe agravo de instrumento. Uma tutela que indefere alimentos, também cabe agravo de instrumento, tá? Então, contra essas decisões que antecipam a tutela, cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento também, aqui no inciso 2 de 2015, quando houver julgamento do mérito, mas o processo de alguma forma continua. Exemplo 354, parágrafo único, 356, parágrafo 5º, todos do CPC. Trata-se da hipótese de julgamento parcial e antecipação parcial do mérito, ou seja, o processo tem uma questão, uma matéria ali incontroversa, sobre aquela o juiz já pode decidir logo e continua o processo quanto às incontrovérsias. Então, nessa hipótese, cabe agravo de instrumento, tá? São decisões que referem-se apenas à parcela do processo. Nós temos rejeição da alegação da convenção de arbitragem. O que é a convenção de arbitragem? O nosso processo civil, ele trabalha com a ideia de múltiplas portas. Então, o que significa isso? Existem várias formas de resolver uma demanda. Existe a porta estatal, que é por meio do Código de Processo Civil, uma tutela estatal. Existe a porta da convenção de arbitragem, existe a porta da autocomposição. Então, ele está dizendo o seguinte: quando as partes escolherem um árbitro para resolver aquela questão e a decisão do juiz rejeitar a alegação de convenção de arbitragem, contra essa decisão caberá agravo de instrumento, tá? Então, quando o réu alega a existência de convenção de arbitragem visando a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão dessa alegação, podem ocorrer duas situações. Se o juiz aceitar a alegação da existência da convenção de arbitragem e proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, o recurso é a apelação. Se ele rejeita a alegação da convenção de arbitragem, o recurso é o agravo de instrumento. Então, pessoal, fixar. Quando a gente fala em convenção de arbitragem, ou seja, a parte... João entrou com um processo contra uma empresa. A empresa me diz: olha, nós temos uma convenção de arbitragem, escolhemos um árbitro para resolver a nossa demanda. Tá? Aí o juiz diz o seguinte: beleza, a convenção de arbitragem está válida, julgo extinto o processo. Dessa decisão cabe apelação. Se o juiz rejeita a convenção de arbitragem, por qualquer motivo, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Beleza, pessoal? Aqui nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ. Veja o que é isso. Existem algumas situações em que a personalidade jurídica, o CNPJ, sem falar de forma mais clara, ele é usado para fraude à execução, para ocultação de patrimônio. A desconsideração da personalidade jurídica, ela vem do direito anglo-americano. Eles falam breaking the crack shell, quebrando a casca da personalidade para ver quem está ali dentro de verdade, oculto pela personalidade jurídica. Nós temos duas principais espécies de desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos a maior, que está no artigo 50 do Código Civil, essa em que a personalidade ela é usada como objeto de fraude, tá? Dá muito trabalho para comprovar, exige análise documental, evolução, e realmente um incidente é necessário. E nós temos a teoria menor, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, artigo 28, parágrafo 5º.
Essa teoria menor da desconsideração, ela diz que basta o mero inadimplemento, ou seja, o mero inadimplemento da dívida, ele configura hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Realmente, aqui eu abri aqui, é o 28 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Nós temos também uma situação clássica de agravo de instrumento, é na situação que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, parte impedindo, o juiz indefere, ou que o juiz tenha deferido, a outra parte impugnou o pedido de gratuidade e o juiz acolheu esse pedido de sua revogação. Tá? Então, quando se fala em gratuidade de justiça, o juiz apreciou, é uma situação que cabe agravo de instrumento. Tá? Nós temos também aqui exibição ou posse de documento, ou seja, a parte requer um documento como essencial para demonstrar o seu direito e o juiz indefere, ou seja, vai prejudicar a instrução do processo e a própria resolução da demanda. Nessas hipóteses, cabe agravo de instrumento. Nós temos também na exclusão de litis consorte. O que é isso? Ocorre litis consorte, pessoal, quando houver pluralidade de sujeitos em uma relação processual, seja no polo ativo, vários autores, no polo passivo, vários réus, ou em ambos, vários autores e vários réus, no polo de uma relação jurídica. Quando houver decisão acerca do litisconsórcio, caberá agravo de instrumento. Tá? Então, o juiz apreciou ali que cabe agravo de instrumento. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, está no inciso 8º. Quando houver um número muito grande de litisconsorte, o que acaba gerando morosidade no processo, o juiz pode limitar, por exemplo, hipótese de concurso. Tem 300, 400 pessoas no polo ativo. Um processo desse fica inviável. Por quê? Até você intimar todo mundo, fica um processo que muita gente fica muito tumultuada. Então, o juiz pode limitar o litisconsórcio nessas hipóteses. Então, contra essa situação, cabe agravo de instrumento. A previsão está no parágrafo 1º e 2º do 113 do Código de Processo Civil. Diz o parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo, tá? Facultativo, no número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Ou seja, muita gente, o processo fica difícil de administrar. Parágrafo 2º também do 113. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Portanto, é cabível agravo do instrumento contra a decisão que nega o pedido de limitação do número de litisconsorte. Tá? Aqui nós temos também agravo de instrumento contra a decisão que admite ou inadmite a intervenção de terceiro. Tá? O que é isso, pessoal? Às vezes, nós temos o autor e o réu no processo e temos um terceiro que pode ser afetado por aquela relação jurídica. Por exemplo, uma busca e apreensão, ou uma ação possessória, discutindo a posse. Tem o autor, tem o réu e tem o terceiro, que tem interesse em adquirir aquele bem, aquela posse, ou tem interesse em adquirir aquela propriedade, ou que já fez um contrato de compra e venda e tem interesse de participar da relação processual. Tá? Nós temos aqui a concessão, também cabe agravo do instrumento, na hipótese do inciso 10, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. Tá? Os embargos, pessoal, os embargos é o meio pelo qual o executado, devedor, se defende na execução de título extrajudicial. Lembrando, nós temos a execução de título judicial, que no CPC é chamado de cumprimento de sentença, e nós temos a execução de título extrajudicial, uma nota promissória, um cheque, que é o título extrajudicial. Nesses, a defesa se dá por embargos. No cumprimento de sentença, a defesa se dá por impugnação ao cumprimento de sentença. Então, quando o CPC ele fala em embargos à execução, ele está se referindo à execução de título extrajudicial. Lembrando, pessoal,
nos juizados especiais se usa execução de sentença, não se usa nem cumprimento de sentença, nem execução de título extrajudicial, se usa execução de sentença, e o recurso e a impugnação, a defesa está por embargos à execução, tá? Então, só feito esse esclarecimento. Também na Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, a defesa se dá por embargos à execução. Então, voltando aqui, então, quando esse dispositivo fala concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo ou embargos à execução, ele está falando uma defesa numa execução de título extrajudicial. De acordo com o 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, tá? Parágrafo 1º do 919. O juiz poderá, a requerimento do embargante, ou seja, do executado, que está apresentando uma defesa, atribuir efeito suspensivo aos embargos, ou seja, o efeito não é de ofício, ele depende de manifestação expressa do juiz. Quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, veja o fundamento, como o legislador foi inteligente. Se você verifica a possibilidade de um mérito favorável ou de uma urgência, é possível a suspensão e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Então, ele requer a plausibilidade do direito e a segurança da execução, tá? Parágrafo 2º também do 919. Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos do embargo poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Então, dessa decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo aos embargos, que estão no 919 do Código de Processo Civil, embargos da execução de título extrajudicial, cabe agravo de instrumento, ok, pessoal? Porque é um efeito muito importante na fase de execução de título extrajudicial. Também nós temos agravo de instrumento na questão de redistribuição do ônus da prova. O que significa o ônus da prova? Veja, via de regra, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, por exemplo, se eu estou alegando que meu nome foi negativado indevidamente, eu tenho que juntar a cobrança, o comprovante de negativação e o comprovante que eu paguei a dívida, tá? Então, isso aí são os ônus da prova. Então, o ônus da prova, via de regra, incumbe a quem alega. Agora, existem situações em que a inversão do ônus da prova, tá? Então, nessas situações, cabe agravo de instrumento. Então, exemplo, uma hipótese que redistribui o ônus da prova. Eu entro alegando que eu estava no voo e não consegui embarcar. Eu alego que houve overbooking e por isso eu fui excluído do voo. A companhia aérea, por sua vez, diz que eu cheguei atrasado e perdi o check-in, por exemplo. Eu tenho como comprovar que houve overbooking? Não. Isso vai depender da relação de passageiros antes e após do voo. E quem tem essa prova? A companhia aérea. Então, quando fizer o requerimento, você pede inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor ele permite a inversão do ônus da prova com base no princípio da hipossuficiência técnica nas relações de consumo. Então, nessa hipótese, você tem uma inversão do ônus da prova e cabe ao réu demonstrar que aquilo não ocorreu daquela forma. Tá, pessoal? Então, nessa hipótese, você tem uma inversão do ônus da prova. Também cabe agravo de instrumento. Aí o inciso 12 foi vetado, o 13 ele deixa outros casos expressamente referidos em lei, que é a legislação esparsa, tá? Então, ele abre uma abertura. Não abre uma abertura, ele possibilita uma abertura. Parágrafo único, também do 1015, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. O que é liquidação de sentença? Por exemplo, eu julgo procedente um caso, condeno a pagar a indenização por danos materiais no acidente de trânsito, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, conforme notas fiscais a serem juntadas oportunamente do reparo do veículo. Aí vai abrir um outro processo, em que vai ser discutido, e nesse processo, dependendo das decisões, cabe agravo de instrumento.
A abertura que dá o 919, 1015, parágrafo único, perdão. Aí, no cumprimento de sentença, que é a execução de título judicial, e no processo de execução de título extrajudicial, e no de inventário, que é um processo moroso, e que ele está jogando aqui também a possibilidade de agravo de instrumento. Pessoal, agora aqui nós avançamos para o agravo interno. Ele é previsto no 1021 do Código de Processo Civil, e nós também vamos falar do regimento interno do tribunal. Diz o CPC 1021, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observem essas palavras, relator, agravo interno, órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, nós temos interlocutórias independentes, interlocutórias instrumentais. Vamos ver aqui, pessoal. Quando a gente fala em relator, nós estamos tratando do julgamento do processo em um órgão colegiado. Pode ser o Tribunal de Justiça, o TRT, o Tribunal Regional Federal, ou turmas dos juizados especiais. Então, contra a decisão, e quando a gente fala do relator, nós estamos falando de decisão monocrática. A decisão no órgão colegiado, ela pode ser colegiada de seus membros, seja do membro da turma, da Câmara, ou composição de câmaras reunidas, ou composição plenária, ou pode ser uma decisão isolada do relator. O agravo interno cabe de decisão isolada, decisão monocrática, proferida de forma singular pelo relator. Para o respectivo órgão colegiado, observe, o agravo interno ele vai ser dirigido ao relator, para que ele vai levar a decisão para o órgão colegiado que ele integra, que aquele processo corre. Então, pode ser uma turma cível, pode ser uma Câmara cível, pode ser uma Câmara reunida, ou pode ser um tribunal pleno. Tá? E na turma recursal é na composição única. Então, e vai depender do regimento interno da turma recursal. Tá, mas aqui voltando para o tribunal. Então, o que ele diz? O agravo interno cabe de decisão proferida pelo relator, decisão singular, decisão monocrática, e vai ser para o órgão colegiado que ele integra, na qual aquele processo corre. Tá? Nós temos aqui o regimento interno do nosso Tribunal de Justiça. Vamos analisar 216, 217 e o artigo 218. Ele diz o seguinte: cabe agravo interno das decisões proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado, prazo 15 dias. 15 dias para o agravo interno nas decisões proferidas de forma monocrática pelo relator, e esse agravo será para o órgão colegiado que ele integra. Ele diz o seguinte, parágrafo único, cabe agravo interno das decisões do presidente do tribunal ou do vice-presidente, nos casos de suspensão de segurança, decisão relativa a recurso para tribunais superiores. O que é suspensão de segurança, pessoal? Suspensão de segurança é um incidente processual em que há prejuízo imediato e evidente para a Fazenda Pública, vai comprometer a parte orçamentária. Então, a Fazenda Pública pede para o presidente do tribunal que suspenda, dê uma decisão suspendendo a segurança, suspendendo aquela decisão que foi dada. Contra isso, cabe agravo interno, contra essa decisão do tribunal. Tá? Decisão relativa a recurso para tribunais superiores. Pessoal, via de regra, tá? cabe agravo de instrumento da decisão que denega seguimento a recurso. Hipóteses excepcionais, cabe agravo interno, que nós vamos trabalhar um pouquinho quando a gente for estudar recurso especial e recurso extraordinário. Tá? 217, distribuído o agravo interno, que é isso? Eu entrei com agravo interno, ele vai ser distribuído. Para quem? Para o relator que deu a decisão que eu estou recorrendo. Tá? Aí ele tem 3 hipóteses. Ele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado,
ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, ele diz que não conheço agravo interno, porque é inadmissível, não há hipótese de agravo interno, prejudicado, intempestivo, por exemplo, ou não tem impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Por exemplo, ele deu uma decisão negando efeito, atribuindo efeito suspensivo a um recurso, ou negando, e a pessoa vem falando outra coisa, falando negativação para o Serasa, ou seja, ele não impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Aí ele intimará o agravado para se manifestar no prazo de 15 dias, e não havendo retratação, ou seja, ele mantiver a decisão dele, ele determinará a inclusão em pauta para julgamento no órgão colegiado que ele integra. Tá? Então, essa é a sistemática do agravo interno. Veja bem, do 218, nos feitos criminais, o prazo para o agravo interno é de 5 dias. Então, feitos cíveis, 15 dias, feitos criminais, 15 dias. Por quê? Porque normalmente são processos que envolvem direito à liberdade das pessoas. Então, tem um prazo mais exíguo. Mantida a decisão, o relator levará o recurso para o julgamento em mesa. Veja, no 217, ele determinará a inclusão em pauta de julgamento. O que é isso? O tribunal forma suas pautas de julgamento. Então, a pauta é publicada, a parte é intimada e pode comparecer. A pauta pode ser virtual ou presencial. No criminal, não, ele já leva o processo em mesa, ou seja, na primeira sessão seguinte. Não cabe agravo interno, diz o parágrafo 2º, 218. Não cabe agravo interno contra a decisão liminar do relator em habeas corpus, ou seja, que aí é outra situação que não cabe agravo interno. Aqui nós avançamos para os embargos de declaração. Pessoal, embargos de declaração, ele é um recurso especial. Ele se destina a sanar omissão, ou seja, quando o juiz tinha que falar sobre alguma coisa e deixou de falar. Contradição, falou uma coisa, mas errou. Por exemplo, ele menciona que vai condenar a parte em R$5.000 na fundamentação, justifica o porquê, no dispositivo ele coloca 8, coloca 4, tem uma contradição na decisão. Obscuridade, tá? Então o termo não está claro e pode dar confusão numa execução, ou não é outra etapa. E erro material, ele menciona um dispositivo processual errado, ele menciona um evento processual errado, isso pode dar uma interpretação equivocada, tá? Então, diz o 1022 do Código de Processo Civil, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, tá? Veja bem, aqui o 1022 ele fala qualquer decisão judicial, ou seja, sentença e decisão interlocutória. Isso é o Código de Processo Civil. Na Lei 9.099, que é dos juizados especiais, e a 12.000, juizados especiais cíveis, e a 12.153, que trata dos juizados da Fazenda Pública. E por que eu sempre falo nessas duas leis? Porque quando vocês saem da faculdade, vão começar a advogar nos juizados cíveis e fazendários, e na Justiça do Trabalho. Então, a formação nesses dois sistemas é muito importante para o êxito profissional de quem for para a advocacia. Então, voltando aqui, no CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, interlocutória ou sentença, beleza? Nos juizados especiais cíveis, cabem embargos de declaração apenas contra a sentença ou contra o acórdão que a confirme, também no CPC. Cabe contra a sentença ou acórdão que a confirme ou decisão interlocutória. Então, pessoal, não cabem, frisem isso, não cabem embargos de declaração e de decisão interlocutória nos juizados especiais, tá? Sempre lembrando que é um rito concentrado, então, para o processo caminhar para o final, tá? Então, cabe embargo do 1022 do CPC, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, ou seja, um termo pouco claro, você coloca muito termo em latim ou estrangeirismo na sentença, dificulta a sua compreensão, a linguagem truncada, excesso de juridiquês que a parte não consegue compreender,
ou eliminar contradição, tá? Que nem eu mencionei, eu falei uma coisa, no dispositivo eu falo outra, num trecho da sentença eu falo uma coisa, no outro eu falo outra. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deva se pronunciar o juiz, tá? Ele esqueceu de falar sobre alguma matéria que tinha que debater, por exemplo. Eu apelei alegando, a apelação trata de dano material e dano moral. A análise do relator se refere apenas ao dano material, esqueceu do dano moral. Então, houve uma omissão, tá? Corrigir erro material, tá? É uma coisa que não devia estar na sentença e está ali. Na sentença, na decisão, no acordo, então tem que corrigir. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão, veja, decisão interlocutória ou sentença, que, deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou seja, tem uma tese já firmada por um tribunal superior sobre um caso repetitivo que poderia ser aplicado ali e ele deixa de se manifestar sobre aquilo, então é omissa a decisão. Em caso de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou seja, nesses dois incisos ele trabalha com respeito ao precedentes, tá? O juiz é obrigado a seguir precedentes? No nosso direito, nós temos a civil law, que é baseado na lei, e a common law, que é o direito anglo-americano, ele é baseado no sistema de precedentes. O nosso CPC, ele procurou fortalecer um sistema de precedentes e respeito às decisões judiciais e de hierarquização das decisões, ou seja, se um tribunal já apreciou aquela matéria, é para o juiz do primeiro grau apreciar aquilo também seguindo o precedente já firmado. Ele pode afastar o precedente? Pode. Existem hipóteses que no inglês vem distinguish, que é a distinção. Eu até falei isso na outra aula, né? Ou seja, eu vou dizer que aquele caso que eu estou julgando ali, ele é distinto do precedente, e digo por quê, tá? Overruling, que é superação. Eu digo que aquele precedente está superado e justifico o porquê, tá? Mas eu não posso deixar me manifestar. Incorro em qualquer das hipóteses descritas no 489, parágrafo 1º do CPC, tá? 1023, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao relator, pessoal, tá? Sempre observar o prazo, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, ele tem que entrar com recurso, com fundamento, né? Indicando qual hipótese que cabe aos embargos de declaração e não se sujeita a preparo. O que é preparo, pessoal? Preparo é um requisito de ordem fiscal, que é um pagamento de uma taxa de admissibilidade do recurso. Pessoal, eu esqueci de falar aqui. O 489, ele diz que são... 489, ele trata dos elementos essenciais da sentença: relatório, fundamento e dispositivo. Do CPC, tá, pessoal? Nos juizados especiais, aqui vem novamente a exceção 9.099 a 12.153, respectivamente, juizado civil e juizado fazendário, a sentença tem uma estrutura diferente. Enquanto no CPC ela tem relatório, fundamento e dispositivo, ou seja, o relatório você vai descrever o que aconteceu no processo, fundamento você vai dar a sua decisão ao caso e o dispositivo é a parte final. É como se fosse um resumo, um extrato da decisão. Tá? O juiz resolve as questões que as partes submeteram. Então, ele coloca julgo procedente o pedido, ou julgo improcedente, ou julgo parcialmente procedente. Tá? A estrutura da sentença do juizado, que foi pensada para um processo oral, ela dispensa o relatório. Por quê? Porque a ideia é que a sentença fosse dada na própria audiência. Então, a ata da audiência seria um relatório do processo. Mas, geralmente, você vê assim: relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099, que fala que é dispensa, passa-se a julgamento. Mas é sempre importante contar uma historinha do caso para não dar aquela impressão de sentença chapão, né? Você explicar do que se trata, de sua importância, tá?
E esse parágrafo 1º do 489, ele diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, se limitar à indicação, reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação ou causa com a questão decidida. Por exemplo, eu digo, trata-se de relação de consumo na forma do artigo tal do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Eu tenho que falar, olha, estão presentes a relação de consumo, verifica-se que o autor se dirige a um estabelecimento comercial que se enquadra como órgão de fornecedor e blá, blá, blá. E você explica o porquê. Ou seja, isso é fundamentação. Tá? Também o 489, parágrafo 1º, inciso 2, diz que não é fundamentada a sentença que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. Ou seja, ele tem que explicar, fazer a relação, tanto nesse inciso como no outro, podiam ser um só, o que o juiz invocar como fundamento, seja dispositivo de norma, jurisprudência ou conceitos jurídicos, ele tem que justificar o porquê, tá? Não pode colocar resolva o caso com base no princípio da igualdade. Assim julgo procedente o pedido. Isso não é fundamento, tá? Então ele tem que explicar por que está usando aquele conceito. Ou com base no princípio da equidade. Aqui, pessoal, o princípio da equidade, parágrafo 5º da 9.099. É uma exceção ao nosso sistema que permite julgamento por equidade. Mas nesse caso, o juiz também tem que falar por que o está fazendo, tá? Também aqui seguindo no 489, parágrafo 1º, trata de hipótese de omissão, quando o juiz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, eu elenquei vários fundamentos e o juiz tem que apreciar se pode até deixar de responder algum, mas desde que ele não tenha relevância para o julgamento do caso. Aí também ele menciona, no 489, parágrafo 1º, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar sua vinculação ao caso, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção ou superação no caso. Então, são essas hipóteses que se trata. Tá? E voltando aqui, para o 1023, prazo para o embargo é de 5 dias, em petição dirigida ao juízo, com indicação de erro, obscuridade, contradição, omissão, ou seja, a fundamentação do recurso, independe de preparo, ou seja, não há pagamento de taxa. O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias, caso implique a modificação da decisão embargada, e são chamados efeitos infringentes aos embargos de declaração. Então, quando há um pedido de modificação da decisão, chamado efeito infringente, o juiz vai ouvir a outra parte para garantir o contraditório. Importante aqui, pessoal, 1026, os embargos não possuem efeito suspensivo, ou seja, a decisão continua com sua eficácia, a decisão embargada, mas eles interrompem o prazo para interposição de recurso, tá? Então, interrompe significa o quê? Nós temos suspensão de prazo e interrupção de prazo. É importante fazer essa distinção. Por exemplo, eu tenho um prazo de 10 dias. Eu entrei com o recurso no 5º dia. Eu suspendo o restante do prazo. Então, vai contar o resto do prazo. Antes da alteração da 9.099, Lei dos Juizados, os embargos eles suspendiam a interposição do prazo. Era uma armadilha que tinha ali. Suspendia. Então, o prazo para o recurso na 9.099 de 10 dias, eu entrava com o embargo, declaração, no 4º dia, aí eu suspendia e transcorreriam os outros 6 dias remanescentes, enquanto no CPC interrompia. Posteriormente, a 9.099 ela foi modificada e houve uma uniformidade, tanto no CPC como na 9.099, e, por consequência, na 12.153, que a interposição dos embargos de declaração, eles interrompem o prazo, ou seja, o prazo vai começar por inteiro. Tá? Então, se eu tenho um prazo para apelação, eu entrei com embargo de declaração, o prazo da apelação vai começar a correr novamente após o julgamento dos embargos. Tá? Beleza? Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz, ou seja, uma hipótese de eficácia suspensiva,
se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, ou seja, o recurso somente protelar e evitar o trânsito em julgado da decisão, ou o andamento do processo, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante ao pagar ao embargado, veja, ao embargado, tá? Multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa. Isso é para evitar recurso protelatório, embargos de declaração e embargos de declaração. Às vezes a gente vê assim, agravo interno, em agravo de instrumento, em embargos de declaração, em embargos de declaração, em agravo interno, em agravo de instrumento. Uma coisa assim, um recurso em cima do outro, tá? Então, para evitar o efeito protelatório, aplica-se multa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a 10% do valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública. Devia incluir a Fazenda Pública, porque a Fazenda é o maior litigante que tem, tá? Então, quem mais litiga, quem mais muitas vezes protela o cumprimento de uma decisão é a Fazenda. E do beneficiário da gratuidade, se recolherão ao final. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores tiverem sido considerados protelatórios. Bem, pessoal, era isso a aula de hoje. Agradeço a paciência de vocês. Aí vamos em frente tratando desse tema, que é um tema fascinante. Mais uma vez, obrigado.